O que acontece muito em empresa familiar, que é legal contar quando está crescendo, que eu acho que é um dos saltos, é uma das dicas que eu dou para muita gente, né? A nossa empresa, em determinado momento, fazia muita coisa informalmente. Mesmo quando estava crescendo, Uhum. né? Putz, emite nota, aí Uhum. tem, não emite nota nesse momento, não registra funcionário, paga funcionário por fora, uma parte do salário é por dentro, outra por fora. Uhum. Essa é a realidade do Brasil. E eu falo assim, é a realidade. Nós temos que jogar com Uhum. essa verdade. Mas as empresas, na medida com que elas vão crescendo, quando elas adquirem maturidade e consciência de que esse não é o melhor caminho para evoluir, foi o que foi acontecendo com a gente, você destrava uma série de outras coisas para focar no negócio e crescer de verdade. Então, a nossa empresa, naquele momento, negociava muito com essas coisas, né? Do Uhum. microgerenciamento, do pagamento em Uhum. dinheiro, de como faz. Porque se você não registra, como é que você vai pagar na conta? Um monte de loucura desse tipo, que eu acho que um dos méritos que eu fui tendo nas brigas que eu fui travando ali dentro da companhia falava muito pro meu pai, se é para ter uma empresa que faz no jeitinho, eu tô fora. Eu falava muito na época assim, eu prefiro uma empresa que fique muito grande lá na frente, mas que organize todos os processos, que faça tudo Uhum. dentro da lei, como manda, como seja organizada e foque no cliente que ela atende, na proposta de valor que ela tem. Porque se a gente fizer isso, eu acho que a gente cresce. E eu acho que a gente foi fazendo isso lá em 2010, 11, 12. Tanto é que a empresa, a partir de 2015, ela já é uma empresa 100% auditada por Big Four, Uhum. né? Por KPMG, Price. Então, a gente, em menos de 5 anos, a gente saiu de uma empresa que trabalhava no informal Uhum. para uma empresa que já era auditada por grandes firmas de auditoria mundiais. E isso tudo num período onde a gente sai de mais ou menos 10 a 14 milhões para 240 milhões de reais de receita ano, né? Você chegou na empresa, de certa forma, pela história, para profissionalizar. Mesmo que isso não tenha sido ali Intencional, concretamente. Foi isso que aconteceu. Acho que por uma série de questões, assim, pelo fato de você ter se formado e de repente ter acesso a informações que seu pai no passado ou seu irmão não tiveram. O fato de você estar numa grande empresa também traz uma experiência diferente de processos, de estruturas, né, e tudo mais, que eles não tinham, porque sempre estavam tocando o próprio negócio. Teve muito conflito? Você querendo, por exemplo, isso, precisa profissionalizar, precisa fazer certo, precisa isso, precisa ter processo, e eles não tendo e estando no microgerenciamento. Isso era questão de conflito? Muito. Acho que o tempo inteiro, o meu pai, as coisas que eu ia implementando dentro da empresa, imagina o seguinte, Uhum. meu pai estava no negócio, compra e venda, meu irmão na operação. E eu comecei a mexer em planilha. Uhum. Começava a fazer planilha, controle, registro, indicador, projeção, meta. Uhum. Desde que eu entrei na empresa em 2010, 11, uma das coisas que eu trouxe de fora foi meta. E na Leveros hoje, a gente, o tempo todo, a gente fala aonde a gente quer estar daqui 5 anos, aonde a gente vai estar no que vem. E meu pai sempre falava muito assim, você vive lá no futuro, mas no presente quem cuida sou eu, então, né? Porque no presente você não vai cuidar de nada. E a discussão nossa era muito disso, de para onde a empresa iria. Eu discutia muito para onde a gente tinha que ir para tomar decisão aqui. Não é que eu não queria trabalhar no presente. Eu acho que muito de, pelo menos para onde você desenha que você quer ir, Uhum. é base das tuas decisões do presente, né? E eu acho que as discussões com meu pai era muito isso, que eu tinha uma ideia muito de, pô, precisamos trazer gente boa, precisamos reconhecer, treinar, qualificar. E meu pai falava, você está falando, é muita reunião, é muito planejamento, e a gente gasta muita energia em reunião, em alinhamento, em vez de estar trabalhando. Então ele associava muito que reunião, planejamento, organização, processo, criar tudo isso não era trabalho. Uhum. Então isso para mim era muito ofensivo, né? Então para mim, imagina que eu estava num cenário onde tudo que eu achava que eu fazia muito bem feito, ele virava para mim e falava assim, ó, você não está trabalhando. E assim, eu venho de um lugar, e acho que muita gente passa por isso, pô, trabalho para mim é parte da minha vida. É super importante eu ter consciência de que eu trabalho, de que eu entrego algum valor. A gente ainda é de uma geração, eu acho que isso vem dos nossos pais, da geração anterior à nossa, e aí a nossa, de que o nosso valor é muito colocado no trabalho, né? É bom ou ruim, talvez eu É vá essa a morrer. questão, sim? Bom ou ruim, talvez eu vá morrer com essa percepção de que o trabalho dignifica, o trabalho é algo que me dá um propósito maior. Eu não trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu gosto, mesmo precisando do dinheiro. E isso, para mim, eu tenho o privilégio de falar que eu nunca trabalhei, eu nunca vivi um dia trabalhando desgostando do meu trabalho. Então, naquele momento, era muito isso. Eu putz, fui para terapia, porque, pô, eu tô tentando fazer uma porrada de coisa aqui que meu pai não reconhece, que, putz, meu irmão às vezes não tá achando que faz sentido, mas meu irmão
eu vou tirar o chapéu, meu irmão sempre me apoiou, mesmo em determinado momento não entendendo, pô, ele sempre foi um irmão que apoiou. Meu pai era mais de, olha, o que você está fazendo não funciona. Então, a família italiana, às vezes vinha um fornecedor, ele falava, ó, aí, ó, tá fazendo planejamento, em vez de estar aqui no dia a dia e Ele tal. te desvalorizava para prestadores até, assim, Não de certa intencionalmente, forma. sabe? Sim, Se você conhecer meu pai, assim, é inimaginável que ele estava fazendo intencionalmente. Mas era algo que me machucava, né? Era algo que, putz, me incomodava muito. Então, a gente tinha brigas horrorosas dentro da empresa. A gente já teve briga ali dentro, no final de dia, assim, todo mundo de cabeça quente. Ele entrou na minha sala, falou um monte de besteira. Ele veio pra cima de mim, eu já com mais de 30 anos, pra dar uns tabefe, pra bater mesmo. Como eu vou bater nesse moleque e tal. E se não é meu irmão segurar, sabe? Então o calor subia muito. Era um nível absurdo. E eu acho que durante muito tempo eu fiquei tentando me entender e encontrar o meu papel dentro da organização. Você pensou em desistir? O tempo todo, entre 2014 e 2016, assim. Falava, ó, se eu tô aqui tentando fazer o máximo e só tem briga, e era muita briga. Não, a gente não conseguia conversar. A gente entrava na sala para eu falar alguma coisa que eu estava pensando, eram 2 ou 3 palavras, subia o tom, gritaria, então era muito ruim. Era algo que passou durante 2 anos que a gente se evitava dentro da empresa. Então imagina as 2 pessoas que estão lá no processo de liderança, eu falava A e ele falava B. Então a empresa sofria também muito, né? Isso poderia ter colocado a empresa no buraco, né? É um risco. E nesse momento, acho que para muito filho, eu acho que eu gosto de falar com quem está passando por sucessão, por muito filho também, neste momento, é o momento onde surgem as forças, né? Então, naquela época falavam, tinham 2 empresas. A empresa do Tiziano pai, que meu pai também chama de Tiziano, e ele muito com as pessoas mais antigas e fazendo coro nas decisões dele, e a galera nova que eu estava trazendo, muito mais me apoiando. E se eu acho que a responsabilidade principal, eu falo hoje, que a responsabilidade principal na condução do processo de sucessão, na minha opinião, é do ser que teve a oportunidade de aprender mais, estudar mais e ter mais oportunidade para evoluir. Eu não responsabilizo o meu pai. Meu pai estava no papel dele. E acho que o meu papel naquele momento foi, em determinado momento, eu estava jogando contra ele também. Então, se ele estava jogando contra mim, eu também estava fazendo a mesma coisa. E eu vejo muito filho que vem conversar comigo, reclamar do pai, que não consegue fazer sucessão, que ele está no mesmo looping que eu enfrentei naquele momento. Que é só reclama do pai. O pai é o pior pessoa do mundo, mas está lá trabalhando com o pai. E para mim foi terapia, conversar com amigos, conversar com outros empresários. Acho que é uma das coisas super legais, buscar ajuda, ouvir de outras pessoas para entender o seguinte: oh, peraí, eu tô achando que o problema não é o meu pai. Eu tô começando a entender que o problema sou eu. E o que eu preciso fazer para que eu não seja mais o problema? Essa foi muito a pergunta que eu fazia na época. E eu descobri. Para mim, a resposta foi muito clara. Ou eu faço o que eu gosto, tenho controle sobre o que eu gosto e me responsabilizo, assumo a responsabilidade sobre as minhas escolhas, em vez de terceirizar. Eu falo muito também disso, né? Nesse momento foi isso, na terapia, um processo de 2 anos. E quando eu assumo a minha responsabilidade, eu fico um pouco mais leve. Eu acho que naturalmente, nos 2 anos seguintes, entre 2016 e 2018, a sucessão definitivamente aconteceu. Não só a sucessão, a entrada de sócio. A empresa, naquele momento, recebeu um primeiro investimento de fundo de private equity. Você foi atrás disso? Eu conduzi esse processo. Eu acho que eu entendia que era necessário. Mesmo sem meu pai falar que queria, eu fui atrás, eu montei processo, a gente fez rodada de investimento. A hora que teve a oportunidade na mão, eu nunca me esqueço. Na época, a gente vendeu quase metade da empresa para um fundo de private equity. Eu trouxe a proposta, sentei para conversar com meu pai e falei, olha, a proposta que esse fundo faz, tem 2 coisas que a gente precisa decidir aqui. Uma é, se a empresa, se os 51% da nova empresa que a gente vai ter, a gente acha que vai ser melhor do que ter 100% dessa atual. E o segundo, eles querem sucessão. Eles querem um plano estruturado mesmo e reconhecem que é o meu momento de assumir. E o senhor tem que decidir junto comigo. Se não quiser, a gente não faz o negócio. Mas se quiser, as condições estão na mesa. Então eu me lembro de apresentar, não foi com estresse, foi numa condição de conversa entre nós. Lembro do meu pai e do meu irmão, da gente ter essas conversas, meu pai decidir. E a partir de 2016, com a entrada de sócios, o padrão de governança também muda. Quando você coloca um terceiro no meio da relação, a gente teve a sorte de ter conseguido construir uma relação saudável, onde a família deu um passo para trás, começou a se organizar um pouco melhor. Então eu não podia mais lavar roupa suja na frente do
Porque também digo isso, né? Italiano é o seguinte, a gente briga entre nós, mas fala mal do meu pai, que a gente... Então a gente podia brigar entre nós, mas não levava mais isso para o fundo. E aí começou a fazer o quê? A destravar crescimento. Porque o que destrava crescimento? Alinhamento numa família. Todo mundo caminhando para o mesmo lugar, olhando para as mesmas frentes. E em 2018, nesse processo de 2 anos, pós a entrada no fundo, eu assumo oficialmente como presidente do grupo,